Muito bom estar com os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, verso 18 até o verso de número 34. Eu vou ler na minha tradução e você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, ou líder da sinagoga em outra tradução, e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguia-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo dali, Jesus, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém. Graças a Deus por esta leitura da palavra do Senhor. Vamos orar novamente, mesmo quando você está sentado. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, graças te damos por esta palavra, Senhor, que lemos esta noite. Essa palavra é verdadeira, é eficaz, é poderosa, é grandiosa. Essa palavra é fortalecedora. Essa palavra, Senhor, fala ao nosso coração. Cremos na tua palavra maravilhosa. Os relatos que foram lidos esta noite sobre as curas, as libertações que o Senhor fez, a ressurreição de mortos, são milagres maravilhosos. E nós cremos no Senhor e no seu poder.
Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso cremos na Tua palavra, cremos na atuação do Senhor, cremos na Tua presença no nosso meio. Age esta noite falando ao nosso coração a partir da Tua palavra, que ela possa agir em nós e causar em nossa vida as mudanças necessárias. É assim que oramos, pedindo e Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero falar essa noite sobre a grandiosa obra de Cristo e a sua eficácia em nós. Ou seja, como a obra de Cristo nos atinge e o que esta obra realiza em nós. E isso é extremamente importante, porque creio que precisamos ter uma consciência muito clara sobre o que Cristo fez por nós. E não só aquilo que Cristo fez por nós, mas também quais são as ações, quais são as atitudes esperadas de nós a partir daquilo que Cristo fez por nós. Então, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Na primeira parte será a exposição da obra maravilhosa de Cristo. E a segunda parte da mensagem serão as atitudes esperadas de nós diante desta obra que Ele realizou na cruz e na sua ressurreição. Então, nós temos aqui no texto que lemos essa noite, alguns relatos que estão agrupados neste texto e que são muito significativos. Nós temos aqui o caso da ressurreição da filha de um chefe ou de um líder da sinagoga, e chega até Jesus dizendo que a sua filha faleceu. Nós temos aqui agrupado na mesma narrativa a cura de uma mulher que tinha uma hemorragia ou um fluxo de sangue. Nós temos também na mesma narrativa a cura de 2 cegos. E ainda temos a expulsão do demônio que deixava um homem mudo. É interessante analisarmos este bloco de ações de Jesus, porque eu creio que eles não estão ali por acaso. Esses elementos não estão juntos por acaso. Porque me parece que esses 4 casos que nós lemos esta noite, eles representam 4 aspectos da obra grandiosa de Cristo por nós. E talvez por isso eles estão aglutinados aí, estão juntos. Porque eles falam de um contexto geral da obra que Cristo realizou por nós. Então quero começar dizendo esta noite que a grandiosa obra de Cristo consiste em vida aos mortos. Esta é a primeira parte da obra de Cristo. E nós vemos isto no caso da ressurreição da filha daquele chefe, daquele líder da sinagoga. Porque ele chega até Jesus e o adora e diz: minha filha faleceu agora, mas vem, impõe-lhe a tua mão
e ela viverá. E vocês leram o texto comigo. Cristo vai com ele, chega até a casa dele, lá estão os instrumentistas tocando, lá está o povo naquele momento de velório triste, e Jesus disse: olha, ela está dormindo, não está morta. E as pessoas começam a rir dele. Então manda que todos saiam, e todos saem daquele lugar, e Jesus entra lá, pega na mão daquela menina, e a menina volta à vida. Veja que ele não diz nada, ele simplesmente toca na mão dela, neste relato, e ela volta à vida. Que coisa maravilhosa! Isso mostra uma parte da obra de Cristo, porque parte da obra de Cristo é trazer à vida os mortos. Trazer à vida os mortos é vencer a morte, é destruir a morte, é destruir o efeito da morte na nossa vida. Isso aqui nos fala do que aconteceu conosco espiritualmente, mas também fala do que acontecerá conosco quando ressuscitarmos, se Cristo não voltar a tempo de nossa vida se findar aqui. Quando morrermos um dia, todos nós ressuscitaremos para nunca mais morrer. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele, pela sua grandiosa obra, nos deu vida eterna. Ele destruiu a obra da morte que nos segurava, que nos acorrentava, que nos limitava, que não nos deixava viver. Então a obra de Cristo é uma obra de destruição da morte para sempre. E Ele demonstra esta obra metaforicamente, figurativamente, a meu ver, na ressurreição daquela menina que tinha morrido. Ou seja, é como se Ele estivesse dizendo: eu vim ao mundo para que os mortos possam viver novamente. Eu vim ao mundo para que a morte não tenha mais poder sobre a vida de vocês. É por isso que a palavra de Deus tem uma pergunta à morte. Ela tem uma pergunta. É como se a morte fosse uma pessoa. E a palavra de Deus faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a tua vitória? E a morte emudeceu nesta pergunta, porque ela foi tragada em Cristo Jesus pela vitória. A vitória de Cristo tragou a morte na cruz. Então o que Cristo veio fazer por nós é destruir o efeito da morte em nossa vida. E isso é maravilhoso, porque o que mais amedronta o ser humano é a morte. A morte é o que mais causa medo no ser humano. Porque as pessoas têm medo de ladrões, de bandidos, de assaltantes, as pessoas têm medo de acidentes, as pessoas têm medo de tomar aviões, as pessoas têm medo de doenças, mas no fundo, tudo isso é porque essas circunstâncias vão levar o ser humano muitas vezes à morte. Então o medo final do homem é a morte. A morte causa medo ao ser humano, porque a morte faz o homem cessar de viver aqui. Tudo que ele conhece está aqui. Todas as suas experiências, de alguma forma naturais, estão aqui. E a morte nos tira daqui. A morte nos isola deste lugar. A morte nos afasta de pessoas queridas. A morte nos afasta das coisas que gostamos de fazer ou viver aqui. Por isso a morte causa medo no ser humano. Mas o texto
nos mostra que Cristo veio para pôr fim à morte. Cristo veio para derrotar a morte, para destruir a morte. E nós cristãos devemos viver uma vida de alegria em nosso coração, não temerosos. Quando chega uma doença, isso não pode nos tirar o sono. Quando vamos fazer uma viagem de avião, não podemos ter medo do avião cair. E se estivermos em uma circunstância perigosa, isso não pode nos amedrontar de tal forma que nos tire a paz. Por quê? Porque nós sabemos que Cristo Jesus já venceu a morte, e a morte não será a palavra de final na nossa vida. Não será. Então temos vida. A obra de Cristo é dar vida aos mortos. Mas além disso, a obra grandiosa de Cristo também consiste em purificação. Purificação. E este parece ser o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Porque pela lei, a mulher que estava no período, a mulher que tinha um fluxo de sangue era considerada imunda, impura. Ela era religiosamente impura. Ela não podia ser tocada por ninguém, e ela não podia tocar em ninguém, porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Então, quando ela toca nas vestes de Jesus, naturalmente, ela teria tornado as vestes de Jesus impuras, porque ela estava impura, e tudo que ela tocasse ficaria impuro. Mas pela primeira vez na história, a impureza não poderia contaminar a santidade extrema. Então, quando aquela impureza chega perto da pureza celestial, ao invés da impureza tornar a pureza impura, é o contrário, é a pureza celestial, é a santidade celestial que vem, vence aquela impureza e torna aquela mulher uma mulher totalmente pura. Aleluia, graças a Deus, isso é maravilhoso. Não dá vontade de dar um glória a Deus, um aleluia, quando você ouve isso? Isso é maravilhoso, porque Cristo nos purificou, Ele nos purificou, Ele nos purificou. Ele não só nos dá a vida, porque se Ele nos desse a vida, mas nós continuássemos impuros, então a morte nos venceria novamente. Mas Ele não só nos dá a vida, Ele nos dá a vida em abundância, que nos purifica de todo o nosso pecado. Cristo não só venceu a morte, mas Ele aniquilou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele nos perdoou os nossos pecados. Ele nos deu a purificação. Agora não estamos mais imundos perto de Deus. Não, agora somos lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Aleluia. E quando Deus olha para nós, Ele não vê um pecador miserável, destruído. Não, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo nos purificando, e nós somos purificados. Aleluia, somos puros em Cristo Jesus. Éramos impuros diante de Deus pelo nosso pecado, mas Cristo nos purificou. Então a obra de Cristo consiste em destruir a morte, purificar o ser humano. Mas tem um terceiro elemento que está nesse texto, que nos remete também à obra de Cristo. A obra de Cristo consiste também em curar e dar visão. Curar e dar visão. E este parece ser o caso dos dois cegos. Porque Jesus ressuscita a filha daquele chefe, porque Jesus purifica aquela mulher,
que está com fluxo de sangue e a cura, mas agora também ele vai para uma outra cura. Jesus vai curar os 2 cegos. É quando esses homens seguiram a Jesus clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Então, parte da obra de Cristo não só é destruir a morte, não só é nos purificar, mas também Cristo Jesus nos cura. Ele nos cura, Ele cura o nosso corpo, Ele cura a nossa mente, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso espírito. É o que diz em Isaías capítulo 53, verso 4, que nós cantamos aqui: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Então, eu já vi muitos casos de curas, porque o Senhor Jesus cura. Já vi pessoas serem curadas instantaneamente, e eu creio na cura do Senhor. Eu creio que Cristo cura, creio. É fato que em alguns momentos oramos e não vemos a cura. Deus sabe de todas as coisas e tem os seus projetos, os seus propósitos. E nós devemos nos submeter, porque não sabemos de todas as coisas, porque não temos a consciência clara de todas as realidades. E Deus é sábio e perfeito, Ele sabe todas as coisas. E às vezes, em alguma circunstância, Ele não pode curar aqui e ali, porque está dentro do plano dEle, e nós não temos a dimensão, mas cabe a nós confiar e descansar nele. Porém, inúmeras vezes já vi curas do Senhor, porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e nos curou fisicamente, nos curou emocionalmente, e Ele também nos curou espiritualmente. Mas essa cura também é significativa, porque ela concede visão. Jesus veio para dar vista aos cegos. E isso não significa somente no ponto de vista humano, no ponto de vista natural, de enxergar naturalmente as coisas, mas quando fala que Jesus dá vista aos cegos, está falando mais do que no processo natural da vida, está falando a visão espiritual. Então Jesus veio não só para nos ressuscitar, Jesus veio não só para nos purificar, Jesus veio para curar a nossa cegueira espiritual, para que possamos enxergar as coisas de Deus. Tem gente dentro da igreja que não vê nada do Senhor, mas nós precisamos enxergar a vida espiritual. Deus está em controle da nossa vida, Deus está agindo, Deus está trabalhando hoje, e nós precisamos enxergar o mundo espiritual, enxergar as ações de Satanás, ao mesmo tempo enxergar as ações do Espírito Santo, enxergar os caminhos que Deus coloca diante de nós, enxergar as oportunidades que Deus coloca diante da nossa vida, para testemunharmos do Evangelho, enxergarmos a obra de Deus sendo realizada, enxergarmos o fim dos tempos que se aproxima, enxergarmos as profecias que estão se cumprindo, enxergarmos a ação do Espírito Santo em nosso meio. Há uma ação do Espírito em nosso meio, e nós precisamos deixar de ser cegos espiritualmente, porque Jesus veio para curar a nossa cegueira, Ele veio para nos dar visão. Então, o que a obra de Cristo faz conosco? A obra de Cristo dá vida aos mortos, a obra de Cristo purifica, e a obra de Cristo cura, trazendo visão, para enxergarmos a vida do ponto de vista de Deus, enxergarmos as coisas no universo do ponto de vista de Deus. Mas por último, nesse texto, nós temos um último elemento que lemos aqui, que retrata
também a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo também consiste em libertação das trevas. Libertar das trevas. E este parece ser o caso do homem mudo. O texto que lemos diz no verso 32 até o 33, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo. Então este homem estava aprisionado espiritualmente. Este homem estava numas trevas que o acorrentavam, e ele não podia falar, mas Cristo o libertou das trevas, expulsando o demônio, e este homem então começou a falar. Então a obra de Cristo também nos liberta das cadeias espirituais. Cristo veio para libertar, não só para ressuscitar, não só para purificar, não só para curar e dar visão, mas Cristo também veio para libertar das correntes das trevas. Quantas pessoas estão acorrentadas pelas trevas, acorrentadas ao ódio, ao rancor, acorrentadas à vontade de Satanás, acorrentadas às limitações que os espíritos malignos colocam sobre as pessoas, acorrentadas aos pesos, carregam opressões, carregam depressões espirituais profundas e sérias na vida. Mas Cristo veio para trazer a libertação. Me lembro da minha conversão, quando via muitas pessoas endemoniadas sendo libertas pelo Senhor. Me lembro da minha viagem ao Uruguai, quando fizemos um culto ao ar livre com um evangelista chamado Francisco Nunes, e aquele homem começou a orar, e caíram centenas de pessoas endemoniadas naquela praça. Eu nunca imaginava que existia tanta pessoa endemoniada em um único lugar. E a gente às vezes não percebe o quanto as pessoas estão presas e acorrentadas pelas trevas, mas Jesus Cristo veio para libertar as pessoas da força espiritual da maldade, nos arrancar do reino das trevas e nos colocar no reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! Esta é a obra de Cristo. A obra de Cristo. Então Cristo veio sim, para nos dar vida, para nos ressuscitar, para nos purificar. Cristo veio para nos curar, para nos dar visão, e Cristo veio para nos libertar do poder das trevas. Esta obra maravilhosa de Cristo já foi feita na cruz do Calvário e está à disposição de todos nós. Então, diante desta obra, já que vimos esta obra de Cristo, quais são as atitudes esperadas de nós, diante da obra de Cristo, para podermos desfrutar de cada parte da obra de Cristo? E eu sei que você deseja desfrutar da obra de Cristo. Quais são as nossas atitudes que precisamos ter? Primeiro, diante da obra grandiosa de Cristo, nós devemos ir até Cristo em reverência e adoração. Precisamos ir até Cristo com reverência e adoração. Nós vemos isto no caso do chefe que estava com a filha morta. O texto diz que ele chega até Jesus e o adora. Ele vem e o adora. Diante de Cristo Jesus, qual é a nossa atitude? Primeiro é de ir até Ele. Às vezes a gente vai até tantos lugares, a gente vai a tantas pessoas, a gente vai a tantos recursos, mas a gente não vai até Jesus. Às vezes o recurso de ir até Jesus fica por último. Primeiro a gente vai no médico. Primeiro a gente vê o que a medicina pode fazer por nós. Depois, eu não sou contra ir no médico, eu sou a favor de ir no médico, mas acho que o nosso primeiro recurso é Cristo.
Primeiro a gente vai, às vezes, no conselho das pessoas, a gente vai aos conselheiros, depois a Jesus. E aqui você vê este homem chegando até Jesus e o adorando. Não só este homem foi até Jesus, mas também a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Não só aquela mulher foi até Jesus vencendo as barreiras e enfrentando a sociedade, mas também aqueles 2 cegos foram até Jesus. E você vê, são formas diferentes. Um chega o adorando e dizendo: Senhor, minha filha está morta, vem até mim. A outra chega e sorrateiramente e de forma escondida toca na orla da veste de Jesus. E os outros 2 vêm gritando atrás de Jesus até que Jesus entra na casa. São formas diferentes, mas todos eles vão chegar a Jesus, vão chegar a Cristo. É importante notarmos que apesar da obra de Cristo ser tão maravilhosa, nós temos que ir a Cristo para desfrutar de sua obra. Não podemos desfrutar da obra de Cristo sem irmos a Ele. Você pode ir a muitas pessoas e muitos lugares, mas se não for a Cristo, não poderá desfrutar de sua obra. Não só irmos a Jesus, mas irmos com espírito de adoração, como fez aquele homem. Irmos com espírito de reverência, como fez aquele homem. Era chefe, tinha lá a sua autoridade, mas ele foi em espírito de humildade. Ele foi adorando, porque ele sabia que acima da sua autoridade existia uma autoridade maior. Porque Jesus é a autoridade das autoridades, e não há autoridade maior do que Jesus, porque Jesus tem autoridade sobre qualquer autoridade. Todas as autoridades que estão na terra, debaixo da terra, em cima nos céus, estão sujeitas a Cristo Jesus. Ele é a nossa autoridade, por isso nós vamos até Ele com reverência e adoração em nome de Jesus, aleluia. Como é que se desfruta da obra de Cristo? Você precisa ir com humildade, com reverência e com adoração, para desfrutar da obra de Cristo. Mas não só isso, também diante da obra de Cristo, você precisa ir com fé no Senhor. Não é fé em você mesmo, não é fé na religião, não é fé nas pessoas, não é fé na fé, é fé em Cristo. É o caso desse mesmo chefe líder que disse a Jesus: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Meu Deus, que fé esse homem. Porque a morte geralmente cessa a esperança das pessoas, mas não cessou a esperança desse homem. A gente está lutando, até que o médico fala: morreu. Quando chega o momento do falecimento, quando chega o momento da morte, cessa as nossas esperanças. Mas este homem, ele foi até Jesus. Ele disse: olha, já morreu, para o homem não tem mais nada que fazer. Os médicos já deram um veredito, acabou de morrer, mas para mim ainda não acabou. Vai lá, põe a mão nela e ela vai viver. Olha que fé tinha este homem. Tinha a fé de que Cristo poderia mudar qualquer situação, inclusive depois da morte. Vejo também esta fé na mulher do fluxo de sangue, porque Jesus lhe disse para aquela mulher: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus falou para aquela mulher: a tua fé, e a palavra curou e salvou é a mesma palavra no original, por isso pode ser traduzida como curou, ou pode ser traduzida como salvou. A tua fé te salvou. Também os cegos, vejam só, Jesus lhes disse: credes que eu posso fazer isso por vocês? Eles disseram: creio. Então Jesus disse: seja feito segundo a vossa fé.
Olha, eu fico pensando, se Jesus falasse para mim, seja feito segundo a minha fé, será que a minha fé atingiria? Seja feito segundo a sua fé. Então não aconteceu nada. Por quê? Porque a sua fé é pequena às vezes, mas Jesus está buscando. Eu gosto de uma expressão, assim, Jesus se apega até aquela fé que você tem pequenininha. Ele se apega naquela fé e vai fazer a obra, porque Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Então, a fé no Senhor Jesus é algo fundamental para podermos desfrutar da sua maravilhosa obra por nós. Todos os dias precisamos da fé, todos os dias. Quando você levanta de manhã, a fé tem que estar lá, você não pode perder a sua fé. Crê no Senhor Jesus. Quando você vai dormir, crê em Cristo Jesus. Quando você vai trabalhar, creia em Cristo Jesus. Se você está diante de dificuldades, creia em Cristo Jesus. Creia, creia. Continue crendo, mesmo que você orou e a cura não chegou, continue crendo. Eu vou continuar crendo a minha vida toda, porque o Senhor Jesus é poderoso. Então creia, creia. Muitos têm fé em tantas coisas, mas a nossa fé precisa estar colocada, direcionada no Senhor, em Cristo Jesus. O texto bíblico diz em Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então a fé movimenta a nossa vida. Nós vivemos é pela fé, não é pela vista. Não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que não vemos, porque cremos no invisível. Deus não pode ser visto pelo homem, e cremos em Deus. Então cremos no invisível, cremos e por isso vivemos pela fé. Não há como desfrutarmos da obra de Cristo sem termos a fé completa e inabalável no Senhor. Mas além disso, diante da obra grandiosa de Cristo, nós devemos aprender a clamar ao Senhor, a buscar com oração profunda e clamor. Este é o caso dos 2 cegos. Porque o texto que lemos diz que eles seguiram, os 2 seguiram clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Deus trabalha com cada um de forma diferente. Com aquele chefe da sinagoga que chegou e se prostrou e adorou a Jesus e disse: minha filha acabou de morrer, vem comigo e coloca a mão e ela vai viver. Não disse que Jesus titubeou, não disse que Jesus disse: você crê mesmo? Ele simplesmente o seguiu e foi. Com os 2 cegos foi diferente. Os 2 cegos vinham atrás clamando, e Jesus não respondeu, até que chegou na casa, e os cegos se aproximaram dele. Jesus trabalha com cada um de forma diferente. Porque cada pessoa precisa de um tipo de remédio na vida espiritual, cada pessoa tem uma certa necessidade na vida espiritual, e com cada pessoa Deus quer trabalhar de forma individual. Então talvez aqueles 2 cegos precisavam aprender a arte de buscar, de clamar, de estar na presença do Senhor, em oração. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar sempre sem desistir. E ele fez algumas parábolas, por exemplo, aquela parábola daquele homem que vai insistir e pedir até que o juiz faça, aquela mulher que vai insistir até que o juiz faça aquilo que ela está pedindo. E o juiz diz: olha, eu não aguento mais essa mulher falando, então eu vou resolver. Às vezes isso acontece. Deus espera que a gente continue pedindo, aguardando, clamando, até que aconteça. Então é preciso clamar, orar, buscar e pedir. Quando nos abrimos em busca sincera a Deus, então Deus vai trabalhar na nossa vida. Quer Deus nos atenda em uma coisa que pedimos ou não, continuamos orando, confiando e buscando no Senhor, porque de alguma forma Deus vai trabalhar na nossa vida em relação àquilo. Às vezes oramos e recebemos na hora, às vezes oramos e demoramos para receber, e às vezes oramos e não recebemos.
Deus sabe de todas as coisas, mas a nós compete orar, buscar, aguardar e pedir, confiando no Senhor. E se no final da nossa história não recebemos aquilo que pedimos, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele está em controle de tudo o que acontece no universo. Ele enxerga a nossa vida e a nossa realidade muito melhor do que todos nós, e Ele sabe o que é melhor para nós. Mas a nós compete continuar confiando, orando e buscando sem cessar. Então, o que se espera diante da obra de Cristo? Que nos acheguemos a Ele com reverência e adoração. Se espera que tenhamos fé nele, e se espera que clamemos a Ele continuamente. Mas ainda, diante da sua obra grandiosa, nós devemos aprender também a levar os oprimidos a Cristo. Levar os oprimidos a Cristo. É o caso dos que levaram um endemoniado mudo até Jesus. Irmãos, tem pessoas que vão sozinhos, como é o caso daquele chefe da sinagoga, como é o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, como é o caso daqueles cegos, foram por eles mesmos até Jesus. Mas existem casos em que nós temos que conduzir as pessoas, nós temos que levar as pessoas. Tem pessoas que não vão sozinhas, têm que ser conduzidas. É o caso deste homem endemoniado. Alguém o conduziu até Jesus. Tem pessoas que vêm até você e falam: eu queria conhecer o seu Jesus. Mas tem pessoas que você deve ir até eles e levar Cristo ao coração deles. Precisamos ter percepção dessas coisas. Tem gente que chega até a igreja sozinha, estava ali e aqui chegou. Tem gente que nós temos que buscar e trazer para cá. Temos que ter essa percepção. O texto fala de vários que foram até Jesus, mas também fala daquele que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Trouxeram-lhe. Alguém levou aquele homem endemoniado. Levar outros a Cristo é o que se espera de quem conhece a obra maravilhosa do Senhor. Quem foi ressuscitado, quem foi purificado, quem foi curado, está enxergando, está liberto das trevas, ele deve levar outros a experimentar a mesma obra maravilhosa. Existia um tempo em que nós levávamos mais as pessoas a Jesus, não é verdade? A gente se maravilhava tanto com as coisas de Deus, que saía falando para todo mundo, saía falando para os amigos lá no trabalho, saía falando para os vizinhos: olha, venha conhecer o meu Senhor Jesus, venha conhecer a maravilha que eu conheci. Mas eu não sei se a gente esfriou um pouco, eu não sei se os tempos mudaram na nossa cabeça, eu não sei se as pessoas mudaram, mas de alguma forma parece que as pessoas agora não têm o mesmo entusiasmo de levar outros a Jesus. Você ouve, você conversa com um vendedor e às vezes você vê um entusiasmo naquela pessoa em te vender um produto, um entusiasmo naquela pessoa em te falar sobre alguma coisa. Alguém que viajou e de repente vem e conta daquela viagem com tal entusiasmo que todo mundo fica com vontade de fazer a mesma viagem. Ah, eu queria ir também. Por quê? Porque alguém comeu uma comida deliciosa e vem e diz: olha, você precisa experimentar isso aqui. Já tomaram suco de cupuaçu? Aí nem é bom assim, mas a pessoa fala com tanta vontade que você vai tomar aquilo como se fosse o melhor suco do mundo. Já tomaram suco disso, daquilo, do outro, e aí a gente fica a comer aquela comida. Agora, quando se fala de Cristo, parece que a gente tem dificuldade de falar, e quando fala mais ou menos assim: vai lá na minha igreja lá, é legal lá, acho que você vai gostar e tal, olha, você precisa conhecer o Senhor Jesus, talvez ele pode dar e é uma forma tão assim. Nós precisamos ter mais entusiasmo para falar da maravilha do nosso Deus, ou talvez falta maravilhamento no nosso coração em relação ao Senhor, talvez falta contemplarmos o Senhor na grandeza, na beleza da sua santidade, talvez falta tocarmos nas realidades maravilhosas de Deus, porque quando a gente toca, com certeza a gente quer compartilhar com outras pessoas.
Alguns precisam vir trazidos por outros. Quem nós estamos trazendo? E por fim, diante da sua obra grandiosa, devemos falar, proclamar, anunciar. É o caso do endemoniado, que era mudo até que houve a libertação. E aí então, ele começou a falar. Porque Cristo nos dá voz. A obra de Cristo dá voz aos mudos. A obra de Cristo dá voz aos trancafiados nas trevas. A obra de Cristo dá voz àqueles que outrora foram oprimidos. Quem vivenciou a obra maravilhosa de Cristo não pode continuar mudo, agora precisa falar, precisa proclamar, precisa anunciar. Somos anunciadores das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Como pregamos? Pregamos com a nossa boca, pregamos com a nossa vida. Tem que sair voz de dentro de nós, tem que sair a mensagem, tem que sair a palavra de Deus do nosso interior. Nós precisamos pronunciar. Outrora Satanás nos mantinha mudos, mas agora Cristo nos libertou e nós podemos falar das grandezas daquele que nos salvou. Aleluia. É por isso que uma das ações do Espírito Santo é trazer línguas estranhas para a vida das pessoas. É quando elas começam a falar em outras línguas, pronunciar as grandezas do Senhor em outras línguas. Cristo nos dá voz para falar das suas grandezas. Irmãos, esta é a mensagem desta noite. A obra maravilhosa de Cristo é dar vida aos mortos, é purificar, é curar trazendo visão, é libertar das trevas trazendo voz. E o que se espera de nós? Que nos acheguemos a Ele com reverência e adoração, que tenhamos fé unicamente nele, que clamemos a Ele com fé, que levemos os oprimidos ao encontro dEle e que proclamemos as suas maravilhas. É aquilo que se espera de nós. Vamos ficar em pé para orarmos. A minha pergunta esta noite é: você já tocou na obra maravilhosa de Cristo Jesus? Você já foi alcançado por esta obra? Você já foi liberto do medo da morte? Você já foi purificado, curado, liberto das trevas, para desfrutar disso todos os dias? Precisamos nos achegar a Cristo com reverência e adoração. Que não falte a fé no seu coração, que não falte clamor ao nome do Senhor na sua vida, que você possa levar outros a Ele, proclamando as suas maravilhas. Vamos orar esta noite. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui esta noite, cremos na Tua palavra maravilhosa, cremos no Teu poder. O Senhor nos resgatou da morte, o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. À semelhança daquela menina que ressuscitou, que o Senhor ressuscitou a nossa vida espiritual. Estávamos mortos, mas o Senhor nos deu a vida. À semelhança daquela mulher, Senhor, que estava imunda e foi purificada, o Teu sangue nos purificou de todo o pecado. À semelhança daqueles dois cegos
que não podiam ver, o Senhor nos deu vista, o Senhor nos fez enxergar o mundo espiritual, a vida com o Senhor, o caminho santo. Sim, Senhor, e à semelhança daquele homem aprisionado nas trevas, que era mudo e não podia falar, o Senhor também nos libertou, o Senhor nos deu voz, o Senhor nos libertou das trevas, o Senhor nos deu vida eterna. Ó Senhor amado, nos achegamos diante do Senhor esta noite com reverência, nos achegamos diante do Senhor em adoração esta noite, nos achegamos com fé, nos achegamos clamando ao Senhor, nos achegamos, Senhor, nos achegamos falando da Tua palavra, com o desejo de trazer outros para conhecer o Senhor Jesus. Faz de nós missionários que levem a Tua palavra, faz de nós homens e mulheres que carregam pessoas oprimidas aos pés de Cristo Jesus, para serem libertos, para serem mudados, para serem transformados. Ó Senhor, venha trazer um grande avivamento em nosso meio. Começa por nós, começa por nossos corações, embora, Senhor, muitas são as tentações, muitas são as lutas para fazer-nos desanimar, nós não desanimaremos, mas continuaremos confiando, continuaremos confiantes, continuaremos buscando, continuaremos adorando, continuaremos louvando ao Senhor com alegria em nossos corações, porque Tu és o Deus eterno, a vida está em Jesus. Muito em breve tudo isso aqui passará, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Ali não entrará mais lágrimas, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dores, ali não haverá mais enfermidades, ali estaremos para sempre na presença do Senhor. Oh Deus, venha avivar a Tua igreja, venha restaurar o ânimo no Teu povo, venha despertar os corações, venha libertar as vidas das prisões, prisões da alma, prisões da mente, prisões do coração, prisões das emoções, e venha trazer a vida eterna. Que haja alegria nos corações. Manifesta o Teu poder em nosso meio, para a glória, honra e louvor ao Teu nome somente, em nome de Jesus. Vamos cantar esta noite com alegria em nossos corações, meus irmãos.